Olá, amigos, espectadores do canal NeoJus. Estou aqui novamente para nós falarmos sobre o Código de Defesa do Consumidor, entendendo o Código do Consumidor. O tema de hoje é a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova, quando ela pode se dar e, sobretudo, em que momento do processo ela se dá. Todos nós aprendemos em direito que todo aquele que alega alguma coisa em juízo tem que provar. Não é? E incumbit probatio quidiste, já diziam os romanos nas velhas leges actiones, ou seja, as ações da lei. Eram poucas ações previstas lá pelos 2.300, 400 anos antes de Cristo. Não é? Então, todo aquele que alega alguma coisa tem que provar. Só que o Código do Consumidor, levando em consideração a fragilidade, a vulnerabilidade do consumidor, ele recomenda ao juiz que exerça a faculdade de inverter esse ônus. Isto é, ao invés do ônus da prova ser daquele que alega, o consumidor no caso, ele passa a ser do réu, do fornecedor, que é, por exemplo, acusado de ter vendido um produto com defeito de fabricação, que pode causar danos ao consumidor, ou se é que já não causou danos ao consumidor. Diz o artigo 6º, inciso 8º do Código do Consumidor, que nesses casos o juiz pode inverter o ônus da prova quando, primeiro, for verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. Bom, a primeira coisa que nós devemos aqui ressaltar é que hipossuficiência não é a mesma coisa que vulnerabilidade, que está lá no artigo 4º, inciso 1º do Código. Eu diria que todo consumidor é vulnerável, ele é frágil, ele carece de informações sobre o produto, enquanto que o fornecedor sabe tudo que diz respeito ao produto que ele coloca no mercado. Então, é nesse aspecto de desconhecimento, vulnerabilidade, de fragilidade, desconhecimento e ter que se fiar naquilo que é ressaltado pelo vendedor. Já a hipossuficiência é a carência de recursos econômicos para custear uma demanda, por exemplo. Não é? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês entenderem bem. Suponham que haja a explosão, entre aspas, de uma casa em razão de vazamento de gás. Na verdade, não há explosão do botijão. O que explode não é o botijão. O que explode é o gás em suspensão que vai ficando, vai se acumulando lá por um problema na válvula, por exemplo, do botijão. O consumidor tem prejuízos materiais, pode até ter prejuízos físicos, por exemplo, machucado, queimaduras, etc. Ele vai ao juiz e vai alegar ao juiz: olha, primeiro, comprei o botijão explodiu, entre aspas, eu tive tais e tais prejuízos, a distribuidora de gás X é que vai ter que indenizar. Bom, o juiz, diante dessa circunstância, ele vendo que a pessoa é consumidora, pouco importa se dotada de recursos ou não, principalmente se não dotada de recursos, ele vai inverter o ônus da prova. Explica então ou demonstra o senhor distribuidor que a responsabilidade não é sua. Eis que, pelo artigo 12, a responsabilidade do Código do Consumidor ela é objetiva e independente de culpa. Não é? E aí o distribuidor é que vai ter que se responder por isso e provar por A mais B que não é problema, não foi o defeito no produto, que o consumidor é que não atarrachou direito aquela borboleta para o gás não sair do botijão, enfim, uma outra circunstância. Por quê? Porque muitas vezes eu já vi laudos do Corpo de Bombeiros, por exemplo, nesses casos, e até da Polícia Técnica, ele diz assim: provavelmente a escape de gás se deu por defeito na válvula, ou suposto defeito na válvula. Então, é mistério que isso seja resolvido invertendo-se o ônus da prova. E por último, nesse aspecto ainda que em trágias, como dizendo assim, em poucas palavras, em poucos minutos, eu diria que o grande problema da jurisprudência tem sido o momento da inversão do ônus da prova. Isto é, quando é que se deve o juiz, se for o caso, né, e que, se ele entender que a alegação é verossímil, isto é, não que ela seja verdadeira de uma forma taxativa, mas a alegação do consumidor é verossímil, tem
o aspecto de ser verdade, né? Ou então, quando ele é insuficiente, ele é pobre, não provado de recurso, quando é que isso se dá? E existem três posições. Primeiro, a primeira posição, a qual eu me filio, é que, para que não haja surpreendimento da parte contrária, a inversão do ônus da prova deve ser feita início litis, isto é, na medida em que o juiz receber a petição inicial, for citar o réu, e já, se houver a alegação e não houver elementos bastante concretos por parte do consumidor, ele inverte o ônus da prova. A segunda posição é que isso se dá no despacho saneador. E uma outra posição é quando se dá quando o juiz vai proferir a sentença e ele entende que o consumidor não provou devidamente, ou então que a prova não é lá muito segura e tal, então ele pode inverter o ônus da prova. Até a próxima.